O fim se aproxima. Você está preparado? Graça e paz, minha querida. Tudo bem com você? Deixa aquele comentário para ajudar a essa mensagem chegar mais longe. A mensagem de hoje está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 21, que diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No dia de hoje, o Espírito Santo me lembrou que há muito tempo atrás eu não imaginava viver o que eu tenho vivido hoje. E para mim é extremamente gratificante ver os meus filhos vivendo promessas. E o que é ainda mais maravilhoso para mim é ver os meus filhos vivendo a palavra, buscando a Deus. Os meus filhos estão longe de ser perfeitos, mas eu vejo a entrega real e verdadeira de cada um deles, sabe? E hoje eu quero falar sobre o Vitor, porque é sobre o Vitor que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O Vitor, ele tem um chamado pastoral muito forte, envolvido com o louvor. E você tá aqui no meu canal, eu peço que você vá lá no Instagram e pesquise por Vitor Cosmo e comece a seguir ele lá. Ele também traz palavras incríveis, devocionais lindos. Eu ensinei essa prática, mas o Espírito Santo plantou nele o desejo de se aprofundar. E eu vejo o Espírito Santo conduzindo ele em cada vídeo, em cada louvor, em cada busca que ele tem. E com isso, enquanto eu lia hoje essa passagem de Atos 2, eu vi o Senhor me mostrando ele ministrando, ele louvando nas redes sociais. E o Senhor falou fortemente ao meu coração: filha, o fim está próximo. Você está preparada? E nós estamos no período mais cristocêntrico. Eu não sei se é assim que fala, mas você pode ver cada vez mais jovens buscando pela presença de Deus. O Vitor montou um grupo de WhatsApp com os seus colegas da escola. E ele fala da palavra lá todos os dias. Na escola, ele leva a Bíblia dele. Quando ele senta para ler, jovens se aproximam e têm interesse pelo Senhor. Há um tempo atrás, na minha época mesmo, a moda era menina gostar de menina, menino gostar de menina. De menino, menino gostar de menino. E não julgando, porque cada um tem o direito do livre-arbítrio. Mas, na minha época, nós falava de Jesus. Falar de Jesus, principalmente na escola, era muito careta. Eu tinha vergonha de levar a Bíblia pra escola, por exemplo. O meu filho não se vergonha do Evangelho e eu fico tão feliz porque ele tem alcançado vidas através disso. E quando eu paro pra analisar a minha época de escola e o que o Vitor tem vivido hoje, eu vejo que é exatamente esse versículo. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E eu vejo isso. Eu vejo os meus filhos profetizando. Eu vejo os meus filhos buscando a palavra, buscando a juventude de hoje, buscando mais, ardendo mais. Eu fiz uma visita na igreja do meu cunhado e da minha cunhada num culto jovem e eu fiquei admirada com a quantidade de jovens que estava ali pelo Senhor, buscando realmente, entregando. Não era porque tinha amigo, não era pra pular, não, eles fechavam os olhos, eles adoravam verdadeiramente, eles se entregavam, eles choravam. E isso é lindo, mas é uma reflexão, porque o Senhor falou que nos últimos dias isso aconteceria e está acontecendo. E aí eu quero te perguntar: você está preparada para a volta do Senhor Jesus? Você está entendendo que nós realmente estamos vivendo os últimos tempos? Porque acontecerá sinais na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Gente, olha as guerras que estão acontecendo. Olha as notícias que nós temos recebido nos últimos tempos, que é Pai. Isso é a prova de que a vinda de Cristo está muito mais perto do que nós imaginamos.
Stephanie, eu ouço isso desde a minha infância. Eu também. Mas eu acredito que os sinais, eles não eram tão fortes como eles são hoje. E pode ser que demore ainda muitos e muitos e muitos anos para a volta de Cristo, como ele pode voltar daqui 5 minutos. E aí? Você tá preparada? Você tá obedecendo tudo que ele fala aqui, ó? Você tá vivendo aquilo que ele pediu? Ou você tá vivendo, como foi no devocional de ontem, pela sua própria vontade? Pela vontade da sua carne, pelo seu prazer? Você tá vivendo tudo aquilo que a Bíblia condena? Ou você tá vivendo tudo aquilo que a Bíblia aplaude? A Bíblia, a palavra, é um manual a ser vivido. E não zombado. E não vivido em partes, porque, não, realmente, isso, eu declaro, eu profetizo a prosperidade sobre a minha vida em nome de Jesus. Mas é renunciar a tua vontade, o teu querer, para viver algo que você não quer. E no final, você vê que era tudo que você mais queria viver. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas o processo é de aflição. Porque Jesus mesmo diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus passou por um processo de renúncia, viver aquilo que Deus colocou para ele viver. Passou pela cruz. Eu acredito que ele não queria passar pela cruz, porque a oração dele foi: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele não queria passar pela cruz, mas ele renunciou o próprio querer para viver a vontade de Deus. E no final, ele ressuscitou e foi junto ao Pai. Então toda dor e todo sofrimento valeu a pena. Porque hoje nós podemos viver Cristo em nós através do sacrifício que ele fez. E ele está junto ao Pai. E todo o tempo junto conosco, em meio às tempestades. E o nome dele tem sido glorificado através do seu testemunho. Eu te convido a refletir sobre isso e te aguardo no próximo vídeo.